Olá, meus investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vai ser um vídeo totalmente diferente, tá? Então, aqui nesse vídeo de hoje, eu quero mais conversar com vocês, contar como eu comecei essa jornada dos investimentos. Se é as primeiras vezes que eu tô investindo, eu vou contar tudo pra vocês. No final, eu vou mostrar pra vocês a minha carteira, como ela tá, como tá o desenvolvimento da minha carteira, né? Para muitas pessoas, o começo é bem tortuoso mesmo, é bem difícil até a gente entender tudo, até estudando, tô aprendendo muito mais. Então, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal, que é muito importante vocês se inscreverem para esse canal chegar para muitas pessoas, né? Que estão começando a aprenderem, porque o jeito que eu explico, claro, é um jeito mais prático, eu sou mais direta, tem que também procurar aprender sempre mais, não eu, né? Todos nós. Mas eu sempre aprendo muito com vocês, vocês me ensinam bastante e eu sempre procuro aprender e passar pelo menos 100% de tudo o que eu aprendo para vocês, de um jeitinho mais tranquilo. Que aqui hoje a gente vai bater mais um papinho, como que foi a minha jornada até aqui. Então, pessoal, na minha vida tudo começou ali, eu sempre trabalhei desde os 14 anos. Então, eu sempre trabalhei muito, nunca gostei de ficar esperando as pessoas me darem as coisas, nunca gostei de depender de ninguém. Então eu sempre procurei ter as minhas coisas, eu trabalhar sem pedir para ninguém. Então assim foi, né? Desde sempre trabalhando. E meu último trabalho, né? Antes de eu ganhar minha filha mais nova, né? Que hoje tem 2 anos, eu passei por muita coisa difícil. Então, tive algumas complicações na minha gravidez e também tive que depender do INSS. Então, o que acontece? Quando a gente acaba dependendo do INSS, que é o nosso dinheiro, mas a gente é obrigado a se humilhar para a gente poder pegar o nosso dinheiro. Isso que eu já acho um absurdo. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho isso uma puta de uma. Desculpa o palavreado, mas eu acho uma puta de uma sacanagem. Você trabalhar, você trabalha de segunda a segunda, tá ali tirando, eles tiram teu dinheiro sem permissão nenhuma para pegar para o INSS e quando a gente realmente precisa, a gente não tem esse direito ou quando tem, a gente tem que ficar se humilhando para falar que realmente a gente não pode trabalhar no momento. Então isso aconteceu comigo, eu fiquei um tempo sem receber e eu fiquei desesperada. Claro que meu marido, ele trabalha, né, ele ajuda muito, ele nunca foi de me negar nada, sempre compra as coisas para minhas filhas, nunca, graças a Deus, nunca faltou nada. Mas mesmo assim, é difícil você conseguir comprar as coisas, a gente poder ajudar, porque as contas aumentam, tudo aumenta, comida aumenta, então nunca sempre vai ser o mesmo valor. Então, e eu que sempre fui uma pessoa muito dependente e sempre ajudei muito, então quando eu me senti sem dinheiro, isso foi bem difícil. E sem falar que a gente estava devendo muito dinheiro pro cartão de crédito. A gente estava com muita dívida, escola das crianças, muita coisa que vai se acumulando. Porque o meu marido trabalha, mas a gente não é rico, né? A gente tem ali, a gente está lutando sempre a cada dia para ser, né, melhores do que a gente é hoje. Mas na realidade a gente pecou muito nas nossas finanças. Então, quando chegou essa hora que eu precisei de dinheiro, não tinha, que a água bateu na bunda. E eu falei, meu Deus, o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro? Então, foi aí que eu falei, não, a gente precisa mudar. E o meu marido começou a ver muitas coisas sobre investimento e ele começou a passar algumas coisas para mim e eu comecei a me interessar. Eu falei, nossa senhora, eu acho que é melhor a gente realmente mudar porque a gente tá fazendo tudo errado. Então eu comecei a receber ali o INSS, né? Consegui, graças a Deus, ali bancar, ajudar meu marido, porque na gravidez a gente compra muita coisa. No começo eu precisei de muito remédio, então tudo foi se ajeitando e eu entrei no acordo com meu marido que a gente ia começar a organizar nossas finanças e começar pelo menos com a reserva de emergência. É por isso que eu sempre falo para vocês no meu vídeo. Gente, vocês têm que ter uma reserva de emergência. Porque um dia que vocês precisarem de INSS, de governo, vocês não vão ter essa ajuda. Ou se ter, vai demorar muito para vocês conseguirem essa ajuda. Então foi isso que a gente fez. A gente regularizou todas as nossas dívidas e começamos a focar ali no nossa reserva de emergência. Então foi ali, a gente optou, fez um teto ali de reserva de emergência,
E a gente começou ali, né, todo mês depositar um dinheirinho nessa reserva de emergência. Então, para a gente se adequar a esse mundo diferente que era dos investimentos, é muita. Quando você começa a querer investir, então a gente recebe muita informação, que o cérebro não é muita coisa, então a gente não sabe, a gente fica com muito medo se é seguro você investir na renda variável, se não é. Então a gente fica com medo de tudo, porque a gente não quer perder dinheiro, na verdade. Quem quer perder dinheiro? Né? Então a gente começou a querer saber sempre mais, sempre mais. E eu ainda parei de receber do INSS e comecei a ficar, estava desempregada, sem receber, claro, que nem eu já disse para vocês, nunca faltou nada ali, sempre teve ali o básico, né, nosso alimento e tal. Mas, querendo ou não, quando dois trabalham numa família, a mulher e o marido, é tudo diferente, né? Não só, e a mulher que tá em casa, então ela tá errada. Não, não quero dizer isso. Não entendam isso errado. Eu quero dizer que a mulher também tem as suas necessidades de pessoais. E eu posso ter certeza que muitas mulheres não, a maioria das mulheres não gostam de depender do marido, né? A gente gosta de ir lá ter o dinheiro, ou pega e ajuda os dois, né? Consegue tudo junto, ou cada um tem seu dinheiro. É muito particular, né? De cada casal. Mas aqui em casa a gente se ajuda, mas ao mesmo tempo eu quero ter as minhas coisas, né? Poder comprar as coisas para minhas filhas, para o meu marido, porque querendo ou não, é sempre as mulheres no final que acabam comprando roupa e coisa para os maridos, né? Então a gente, o que acontece? Então a gente optou por começar a investir e mudar totalmente a nossa realidade. E daí o que eu pensei? Eu preciso começar a fazer uma renda, preciso começar a mudar. Então eu decidi começar a investir. E eu comecei a fazer unha, cabelo, porque eu sempre fiz isso, né, da minha família. Então eu falei, acho que vou começar a fazer para me ganhar dinheiro esse negócio. Eu comecei a fazer, comecei a ganhar dinheiro. Então o que acontece? Eu comecei a investir na renda variável. E o meu pensamento foi começar a investir na renda variável, mas em fundos imobiliários. Ai, Carol, mas você só investe em fundos imobiliários, você não pensa em investir em ações. Não por enquanto, porque o meu objetivo principal é eu fazer uma renda passiva que me ajuda a ter um aporte mensal todo mês, tá? Então esse foi o meu objetivo, né? Fazer a minha primeira meta, então, é R$ 40 de renda passiva. Então foi por isso que eu comecei a investir, porque como eu passei ali um perrengue na minha gravidez, que querendo não apurou um pouco ali minha família, e demorou para chegar a renda, então foi bem difícil. Claro que eu sei que muitas pessoas passam por muito mais coisas difíceis e não conseguem de jeito nenhum se encostar pelo INSS. E eu acho isso um absurdo. Eu não sei se vocês concordam comigo, é que nem se aposentar. Você trabalha uma vida inteira e chega na hora de se aposentar, é um pesadelo, né? Coisas que deviam ser mais tranquilas, né? Porque você arcou com essa despesa todo mês do seu salário e no final você acaba aí sendo prejudicado. Então, por isso que eu comecei a investir. Eu falei, não, eu preciso mudar. Então, o que eu fiz? Eu e meu marido, eu comecei a investir. Hoje eu estou trabalhando, pessoal. Claro que eu poderia totalmente aumentar o meu aporte, tá? Então, Carol, por que você não aumenta o seu aporte? Pessoal, porque eu quero mostrar para vocês aqui, né, como eu construí uma carteira de pouco a pouco. Mas isso não quer dizer que eu não tenho uma carteira com meu marido. Eu fiz uma carteira ali, nós dois juntos, a gente fez uma carteira de investimentos que a gente tá aí, né, construindo aos poucos a nossa aposentadoria, né? Então a gente tá ali juntos com outra carteira, a gente tá investindo, tá? Mas eu quero aqui nessa carteira mostrar para vocês que a gente consegue investir com pouco sim. E eu tô na evolução na minha carteira de R$ 100 por mês, que eu tô assim abismada. Eu já tô recebendo, pessoal, para vocês terem uma noção, quase R$ 40 ali, não no mês. Eu já recebi R$ 40 de dividendo. E em menos de um ano, eu nem tô há um ano investindo. Claro, muitas pessoas vão achar que é pouco, mas o meu pensamento é a longo prazo. Ai, mas você tem que aproveitar a sua vida. Gente, a gente tem que aproveitar a vida. A gente nunca vai deixar de aproveitar a vida. Mas a gente sempre tem que ter um pé agora e um pé no futuro. A gente nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã. Não adianta a gente colocar o pé na jaca agora e daqui mais pra frente
a gente sofreu horrores, por que eu não cuidei antes? Porque não fique lamentando. Se você pode fazer a mudança hoje, não se lamenta. Pega e muda. Quando você quer emagrecer, é difícil, é um processo. Você tem que passar por muitas coisas, mas se você realmente quiser, você tem que cuidar da sua alimentação, é um processo, é que nem finanças. Então você tem que começar a mudar a tua mente, você tem que começar a pagar suas dívidas, fazer a tua reserva de emergência e você optar por mudar. Porque se continuar nessa mesmice, você nunca vai mudar. É só falação, blá blá blá, e a gente nunca muda. Isso é experiência própria. Então, o que foi assim o foco assim no meu investimento mesmo, né? Na minha. Por que eu comecei mesmo a investir? Porque eu precisava criar metas, uma direção. A gente fica totalmente sem direção, né? Quando a gente cria dívidas, a gente passa por muitas coisas, a gente fica totalmente sem chão. Então a gente precisa criar essa estrutura para a gente poder estar firme e forte e seguir em frente. E metas servem para quê? Para você cada vez crescer mais. Não adianta você criar uma meta, já passei, pronto, gasta tudo, daí volta tudo de novo. Criou uma meta, passa de novo e cai tudo de novo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que totalmente seguir metas e sempre ser ousado e aumentar sempre mais as suas metas. Sempre optar por crescer sempre mais, evoluir sempre mais, né? Então, é isso que a gente precisa. Mas lembra, não é só financeiramente. Dinheiro algum vai trazer felicidade. A gente sabe disso. Não é 100% garantido que se eu for rica, milionária, hoje eu vou ser feliz. Mas a gente tem, né, a liberdade de você poder viver tranquilo sem ficar aí passando apuros, porque a pior coisa do mundo é você precisar de um dinheiro uma hora muito, muito importante e você não ter esse dinheiro. Tá, pessoal? Então, o meu conselho para vocês é pensa bem, crie metas, crie ali uma base, faça ali uma reserva de emergência para vocês e crie metas e vai para cima. Vamos trabalhar, conquistar e bater todas as metas que a gente tem. E todas as metas você tem que comemorar sim. Você não pode deixar de curtir sua vida. Você não pode deixar de viver, mas você pode optar por mudar. E foi assim que eu consegui, né, mudar, aportar na renda variável. Comecei a aprender sempre mais, e é isso que importa, na verdade. É a gente mudar e sempre procurar evoluir, sempre cada vez mais. Então, esse foi ali o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais assim para vocês poderem entender qual é o meu objetivo, quais são as minhas metas, né? Então, a gente sabe que se a gente não procurar evoluir, a gente nunca vai, sempre deixar para depois, nunca deixe para depois o que você pode fazer agora, né? E se você pode mudar daqui uns 10, 20 anos à sua frente, então pegue e faça, não espera isso. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado mesmo. Já deixa o like de vocês, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo que será maravilhoso.